Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve galera, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Juan, tudo bem? Boa tarde. Então, galerinha, antes de a gente começar, já quero chamar a atenção de vocês para o fato de que na semana que vem, no dia 11, às 4h30, essas três feras que estão aqui, ó, para vocês, Leandrinho Almeida, Leandro Vieira e o nosso David Centrismo, vão fazer uma live incrível com vocês, criando aí com vocês estratégias, divulgando estratégias para que vocês possam conseguir, juntando os 2 dias de prova, atingirem aí de 150 a 180 questões no Enem. É uma live imperdível, você não pode ficar de fora dessa, então já marca aí na sua agenda, segunda-feira da semana que vem, às 4h30, com as três feras que nós temos aqui, beleza? E hoje nós vamos começar a falar de algumas funções sintáticas que são muito importantes, mas que, por favor, tomem cuidado, porque elas acabam confundindo a cabeça de vocês em relação à classificação. Vocês viram que, ao longo dessas aulas relacionadas à sintaxe, eu fui falando muito com vocês sobre, nós temos aqui o sujeito, temos o objeto direto, o objeto indireto, e aí depois que nós achávamos esses elementos, nós íamos para o núcleo desses elementos. E aí ficava um monte de coisa no entorno. Esse monte de coisa tem uma classificação específica. Então hoje nós vamos falar sobre complementos nominais, adjuntos adnominais, que se confundem muito, e isso é o assunto para esse primeiro tempo. E no próximo tempo nós vamos discutir aposto e vocativo, ok? Bom, pensa primeiro comigo, tá? Complemento nominal, adjunto adnominal. Traz a ideia de completar, porque é complemento. O outro, adjunto adverbial, vem junto, ele não completa, tá? Então, isso é importante para que vocês tenham em mente já a ideia de começar a estabelecer as diferenças. Juan não está passando aqui para mim. Vê se... Por favor. Então, isso é muito importante porque as pessoas acabam confundindo num único caso e esse caso foi. Valeu. E esse caso é o caso que a gente precisa ficar bem atento, tá? Bom, complemento nominal. Vamos voltar algumas semanas e a gente falou há algumas semanas sobre os complementos verbais, tá? O que são complementos? Sejam eles verbais, sejam eles nominais. Elementos que são usados
para completarem o sentido de um outro termo. Ou seja, quando eu leio uma oração até um determinado termo, eu percebo que ela fica incompleta, exigindo assim a necessidade de um outro termo para completar o seu sentido. Quando esse termo que tem o sentido incompleto é um verbo, aquilo que completa o seu sentido eu chamo de complemento verbal. Objeto direto, objeto indireto. Agora, quando o termo que tem o sentido incompleto é um nome, o elemento que completa o seu sentido é um complemento aqui nominal, tá? Então, basicamente a diferença de um para o outro é isso. Os dois têm a mesma função, completar o sentido de um termo, ok? No caso do complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. E aí, na língua portuguesa, 3 classes gramaticais são as que nós usamos como nomes. Que termos são esses? Os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Ou seja, o complemento nominal, ele se liga a um desses 3. Ou a um adjetivo, ou a um advérbio, ou a um substantivo. No entanto, quando ele se liga ao substantivo, e aí vocês vão precisar ativar o conhecimento sobre a aula que a gente teve relacionada à classe gramatical dos substantivos. É exclusivamente o substantivo abstrato. Por que eu preciso enfatizar isso? Pelo fato de que vai haver a próxima, que é o adjunto adnominal. E isso vai ajudar vocês a começarem a entender as diferenças de um para o outro, tá bem? Bem, nesse caso, vamos relembrar o que é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato é aquele que não possui representação no plano da realidade. Não é aquele que eu não posso tocar. Pensa muito nisso. Por quê? Porque aquilo que eu não posso tocar, se tiver representação no plano real, é substantivo concreto. Exemplo, sereia. O que é uma sereia? Metade do corpo para baixo é a cauda de um peixe. Metade do corpo para cima é o corpo de uma mulher. Isso é a representação no plano da realidade. Apesar de nós não sabermos se existe, na verdade, julgarmos que não existe, não podermos tocar, existe uma representação. Então a sereia não é um substantivo abstrato, é um substantivo concreto, tá? Gnomo, duende, Deus, enfim. Todas as entidades, todos os seres do folclore, eles representam algo na nossa, no nosso plano real. Então eles são substantivos concretos. O que seriam então os substantivos abstratos? Aqueles que nós não conseguimos criar um desenho no plano da realidade. Exemplo, amor. A gente não consegue desenhar amor. Tristeza. A gente não consegue desenhar dor, sofrimento. Ou seja, todos os substantivos que representam sentimentos, nós não conseguimos realizar um desenho para fazer associação com o plano da realidade. Então, o substantivo abstrato, Felipe, é sempre algo relacionado aos sentimentos? Não. Quando eu pego também verbos e transformo em substantivo, vira um substantivo abstrato. Exemplo, comprar, compra. Vender, venda. Embarcar, embarque. Construir, construção. Quando eu tenho o substantivo que se origina a partir de um verbo, eu também tenho um substantivo abstrato aí, ok? Então, vamos resumir aqui. O complemento nominal é o elemento que completa o sentido de um nome. Que nomes podem ser esses? Um advérbio, um adjetivo ou um substantivo abstrato. E aí, esse complemento nominal, ele tem uma posição fixa na oração. Ele sempre vem após
esse termo nominal. Ou seja, ele vem após o advérbio, ou ele vem após o adjetivo, ou ele vem após o substantivo abstrato. E, além disso, ele é obrigatoriamente introduzido por uma preposição. Essa preposição é exigida pelo termo nominal, que é o advérbio, que é o adjetivo, ou que é o substantivo abstrato. Ou seja, igualzinho no caso do verbo transitivo indireto, ok? Bem, vem comigo agora aqui, ó. Primeiro caso, complemento nominal ligado a um substantivo. Olha lá. A circulação de mercadorias está diminuindo. Foca aqui comigo. Circulação é um substantivo. Vem do verbo circular. Ou seja, veio do verbo, virou substantivo, é substantivo abstrato, ok? E aí, circulação de algo. A circulação de quê? Reparem que o termo circulação exige uma complementação ligado a ele. Por quê? Porque ele sozinho não tem o seu sentido completo. E ao necessitar dessa complementação, ele pede uma preposição. Então a expressão de mercadorias completa o sentido de um nome, que é um substantivo abstrato, ok? A queima de fogos ocorrerá na praia de Copacabana. Queima vem do verbo queimar, ou seja, um substantivo que se originou de um verbo é um substantivo abstrato, ok? E aí repara, vamos tirar o de fogos. A queima ocorrerá na praia de Copacabana. A queima de quê? Ou seja, o termo queima exige a complementação, ok? Exige algo para completar o seu sentido. As crianças têm medo. Quem tem medo de algo ou de alguém. A palavra medo é um substantivo abstrato. Vem de verbo? Não. Medo representa o quê? Um dos nossos sentimentos. E a gente não consegue criar um desenho associado à imagem do medo. Portanto, não tem representação no plano real, ok? Então, de mercadorias, de fogos, do escuro, essas três expressões completam o sentido de um substantivo e, em todas as ocorrências, esse substantivo é um substantivo abstrato. Não pode esquecer disso, ok? Complemento nominal ligado a um adjetivo. O adjetivo, ele também vai ter em alguns casos, obviamente, essa necessidade de apresentar algo completando seu sentido. Então, ó, Andréia estava ansiosa. Pelo quê? Ou por quem? Quem está ansioso por algo ou por alguém. E aí, repara que o termo pede a preposição. Circulação de, queima de, medo de, ansiosa por. E aí, por preposição, mas a apresentação virou pela apresentação, ok? Nós somos alérgicos. Quem é alérgico a algo ou a alguma coisa. Reparem que a preposição aqui é o a. E observem, todos os elementos que estão em vermelho, em rosinha, vermelhinho, eles são... É rosa, não é? Ou é vermelho isso daqui, Juan? Meio termo, é. Mas dá mais pro rosa, né? Eles estão posicionados após o termo nominal. Por quê? Porque eles completam o sentido do termo nominal. É igualzinho lá no caso dos complementos verbais. O verbo vem primeiro e o complemento vem depois, porque ele completa o sentido do verbo, tá? Alérgico é adjetivo e a expressão a poeira completa o sentido de alérgicos. João ficou alheio ao problema. Quem fica alheio a
algo ou a alguém. Então, ó, repara a preposição exigida pelo termo alheio. Você precisa sempre pensar nisso. A preposição é definida pelo termo nominal, pelo substantivo abstrato, pelo adjetivo ou pelo advérbio. São essas três classes gramaticais que irão determinar a preposição. A essa exigência da preposição, nós chamamos de regência. Quando é o verbo que pede, a gente chama de regência verbal. Quando é um nome que pede, a gente chama de regência nominal, ok? E por último, o complemento nominal, quando está ligado a um advérbio. O caso foi julgado favoravelmente. O que é julgado favoravelmente? É julgado favoravelmente a algo ou a alguém. Então aqui, ó, a preposição a, ao réu. Esse ao réu completa o sentido de favoravelmente. A feira acontece perto. Perto de quem ou perto de onde? Então a feira acontece perto da praça. Da praça completa o sentido de perto. Eu moro longe. Quem mora longe de algo ou mora longe de alguém. Então, do trabalho. Do trabalho completa o sentido da expressão longe, que é um advérbio. Longe, perto, favoravelmente, são advérbios, ok? Bom, decorem isso. Isso aqui não tem para onde fugir. Tem que decorar e depois colocar em prática, tá? E aí, eu coloquei aqui alguns nomes que apresentam complemento nominal, tá? E esses nomes estando aí ligados a verbos. Então, reparem aqui, ó. Queimar, tá? Queimar fogos. Queima de fogos. Amar o próximo. Amor ao próximo. Resistir ao mal. Resistência ou resistente ao mal. Perdoar as dívidas, perdão às dívidas. Obedecer aos mais velhos, obediência ou obediente aos mais velhos. Respeitar as instituições, respeito às instituições. Criar personagens, criação de personagens. Contar histórias, contação de histórias. Então aqui a gente tem a ocorrência de verbos com os seus devidos complementos e a possibilidade de mudá-los para nomes, que podem ser substantivos ou adjetivos, em alguns raros casos também advérbios. E aí aqueles mesmos complementos que estão ali, vindo aqui com pequenas alterações, por quê? Em alguns casos, eles não estavam preposicionados e, ao se tornarem complementos nominais, eles são obrigatoriamente ligados por preposições. Lembrem-se sempre disso. Complemento nominal sempre vem após o termo nominal e ele sempre é introduzido por preposição. Quem exige essa preposição é o termo anterior, que é o nome. Vai ser o advérbio, o adjetivo ou o substantivo abstrato, ok? Bom, vamos agora para o adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Adjunto, aquele que vem junto ao nome. Ao nome, nesse caso aqui, é sempre um substantivo. Aí você vai falar assim, tá, lá no caso do complemento nominal, ele pode se ligar a advérbio, a adjetivo e a substantivo abstrato. O adjunto adnominal só está relacionado a substantivo, já facilita a sua vida. O que isso significa dizer? Olhou para o termo anterior, viu que tem um advérbio ou um adjetivo e o que vem depois vem preposicionado, você já sabe que é complemento nominal. O problema começa quando é substantivo esse termo que está ligado, ok? Ou seja, se for substantivo e vier algo depois, é aí que você começa a ficar dependendo da situação para fazer a diferença entre os termos, tá? O adjunto adnominal,
Diferente do complemento nominal, é um termo acessório. O complemento nominal não é um termo acessório, é um termo integrante. O que isso significa dizer? Ele completa o sentido de alguma coisa, o complemento nominal. O adjunto não. O adjunto, ele traz um a mais, mas ele não é imprescindível. O que eu quero dizer com isso? Se eu retiro o adjunto adnominal da frase, a frase faz sentido. Outro sentido, mas faz sentido. Se eu retiro o complemento nominal da frase, ela não faz sentido. Ela fica com alguma coisa faltando ali, tá? Bom, o adjunto adnominal, diferente do complemento nominal, pode vir antes ou depois desse substantivo. E o substantivo aqui é qualquer substantivo. Pode ser o substantivo abstrato ou concreto. E aí você tem um a mais. Opa! Olhei para o substantivo, eu vi que o substantivo é concreto, o que vem depois dele não pode ser complemento nominal. Só pode ser adjunto adnominal. Agora, se o substantivo for abstrato, o que vem depois pode ser tanto adjunto quanto complemento. E é aí que daqui a pouquinho a gente vai para o quadro que eu criei uma tabela aqui para vocês estabelecerem as diferenças, tá? Bom, as classes gramaticais que vão exercer a função sintática de adjunto adnominal é que vão determinar esse posicionamento do adjunto adnominal. Porque o adjunto adnominal ele pode vir antes do substantivo ou depois do substantivo. Então, quando ele for um artigo definido ou indefinido, só vem antes. Quando for numeral, vem antes. Então aqui, ó, o menino estava na sala de aula. O menino é sujeito. Menino é núcleo do sujeito e menino é substantivo. Substantivo concreto. O é artigo, veio antes. Adjunto adnominal. Umas pessoas ligaram para você. Umas pessoas, sujeito. Núcleo do sujeito, pessoas. Umas está antes. E a palavra pessoas é substantivo concreto. Então, olha como é fácil de você ir identificando, tá? Umas veio antes, sempre que vem antes, só pode ser adjunto adnominal. Obviamente, esse vindo antes na ordem direta, tá, gente? E não sendo preposicionado. Numerais. Duas crianças brincam na praça. Duas crianças, sujeito. Crianças, substantivo concreto. Núcleo do sujeito. Duas, quantifica esse substantivo. Então, numeral veio antes, adjunto adnominal. Ela ganhou primeiro lugar no torneio. Primeiro lugar. A palavra lugar já não é um substantivo concreto, porque você não consegue necessariamente representar isso, tá? Agora, repara, primeiro veio antes e não está preposicionado. Caracteriza o quê? Ordem, posição. Então, veio antes, adjunto adnominal. Outra classe gramatical é a classe dos adjetivos. Dos pronomes adjetivos e também dos adjetivos. Os pronomes adjetivos são aqueles que acompanham um substantivo. Então aqui, ó, aquela menina do outro lado da rua é legal demais. Aquela menina, aquela, pronome adjetivo. Sua irmã visitou você? Sua irmã. Irmã é o substantivo. O sua acompanha esse substantivo. Então, ó, volta aqui. Artigo definido e artigo indefinido, numeral e pronomes adjetivos sempre vão vir antes do substantivo, ok? O adjetivo pode vir antes, pode vir depois. E aí, tanto faz, mas ele não vem preposicionado. Por quê? É adjetivo. Ele serve para caracterizar. Então, ó, lindas crianças brincam na praça. Crianças, substantivo. O lindas veio antes, caracterizando essas crianças. Ela ganhou um relógio digital. Relógio é o substantivo. Digital é uma característica desse substantivo. Então, quando você tiver artigos definidos ou indefinidos, numerais, pronomes adjetivos e adjetivos, sempre, isso obviamente, relacionados a substantivos, eles serão adjuntos adnominais.
O problema é quando vem esse camarada aqui. É aqui que mora o grande problema. Quando vem locução adjetiva, o que é uma locução adjetiva? A locução adjetiva é quando uma expressão equivale a um adjetivo. E essa locução, ela vem com preposição. Aí é que mora o problema. Por quê? Porque o complemento nominal sempre vem com preposição. Ou seja, a locução adjetiva, ela sempre vem após o termo nominal, que é um substantivo, e ela sempre vem preposicionada. Bom, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter que olhar primeiro se o substantivo é abstrato ou se o substantivo é concreto. Se for concreto, não tem problema. Já marca direto adjunto adnominal. Agora, se for abstrato, aí você vai comigo para o quadro já já, tá? Mas um passo que pode te ajudar é esse aqui. Transformar as locuções adjetivas em um adjetivo. Que isso já vai te ajudar a identificar que aquilo é um adjunto adnominal. Então aqui, ó. O povo do Brasil está feliz. Eu posso trocar do Brasil por o povo brasileiro está feliz. Ou seja, equivale a um adjetivo, eu já sei que é a locução adjetiva. O grupo de estudantes realizará prova amanhã. O grupo estudantil realizará prova amanhã. Eu consigo substituir. Felipe, e se eu não conseguir substituir? Aí você vem comigo no quadro aqui para a gente poder fazer a diferença. Ó, vem aqui. Bom, eu criei aqui alguns tópicos que vão diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal quando o adjunto adnominal vier preposicionado em forma de locução adjetiva e estiver relacionado a um substantivo abstrato. Bom, primeiro ponto, o adjunto adnominal acompanha apenas substantivo. Você tem que pensar nisso. Ele acompanha substantivo abstrato ou concreto. Acompanha. Lembra disso. Acompanhar significa dizer que você pode tirar e não vai fazer alteração. Ó, eu tenho aqui uma pulseira. Se eu tiro, eu não deixo de ser eu. Eu não fico com algo incompleto, tá? Isso daqui é apenas um acessório. É como um adjunto adnominal funciona. No complemento nominal, o complemento nominal vai se ligar a um adjetivo, a um advérbio ou a um substantivo abstrato. Então isso já te ajuda a começar a estabelecer a diferença, tá? O adjunto adnominal pode vir antes ou depois do termo a que se refere. Já o complemento sempre vem após o termo a que se liga, a que ele completa, tá? O adjunto adnominal pode ou não ser preposicionado. Ele só vai ser preposicionado quando ele for uma locução adjetiva. Em todos os outros casos, artigo, indefinido ou definido, numeral, pronome adjetivo ou adjetivo, ele não é preposicionado. Já o complemento nominal sempre é preposicionado. Agora, aqui é o grande diferencial. Bom, veio preposicionado com uma locução adjetiva e está ligado a um substantivo abstrato. Como que eu resolvo isso? Quando ele estiver relacionado a um substantivo abstrato, no caso de um adjunto adnominal, e o que vier após for uma locução adjetiva, tem que possuir sentido agente. Já o complemento nominal, ligado a um substantivo abstrato, tem sentido paciente. Olha o exemplo aqui. Vou pegar, só para vocês observarem, o mesmo substantivo. O mesmo substantivo. Amor. O amor. Bom, a palavra amor é um substantivo, e é um substantivo abstrato. Eu não consigo representá-lo, já vou deixar vocês darem um print, tá? Eu não consigo representá-lo no plano real, ok? Agora, quando eu digo aqui, ó, o amor de mãe é lindo.
Na outra eu digo, o amor, a mãe, é lindo. Bom, vamos para essa questão do sentido agente e do sentido paciente. Quando eu digo o amor de mãe é lindo, essa expressão aqui, de mãe, ela me remete ao quê? A ideia de que mãe ama. Se a mãe ama, é sentido agente. Agora aqui, o amor à mãe é lindo, aqui não é a mãe que ama, é o filho que ama a mãe. A mãe recebe o amor. Então, essa expressão aqui me indica o quê? Mãe é amada. Ou seja, sentido agente, sentido paciente. Aqui pega esse cantinho? Pega. Agora, eu vou sair para vocês darem um print aí rapidinho e a gente ver mais alguns exemplos com substantivos idênticos. Deu tempo já? Foi, né? Bom, agora eu vou apagar aqui. Já deu tempo de dar nem print, né? Deixa eu ver aqui no cantinho de novo. Vai, mais um tempo. 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Vou apagar agora aqui. E olhem esse exemplo aqui. Façam junto comigo, tá? Para vocês praticarem. Isso é muito importante. Vou escolher 2 substantivos e vou fazer 2 orações, 2 períodos simples com os mesmos substantivos, tá bem? Bom, substantivo leitura e o substantivo construção, ó. A leitura, a construção, a construção. Bom, a leitura do aluno será amanhã. A leitura do livro será amanhã. Agora aqui embaixo. A construção do prédio. A construção do prédio terminou. A construção do pedreiro terminou. Vamos lá. Já sabemos que leitura e que construção são substantivos abstratos. Então, eu tenho aqui substantivo abstrato. E tenho aqui também substantivo abstrato. Bom, o que vem depois desse substantivo abstrato é um termo preposicionado. Eu preciso saber se essa expressão preposicionada é um adjunto adnominal ou se ela é um complemento. Bom, mas se o termo aqui é substantivo abstrato, eu preciso fazer agora a ideia do sentido agente e do sentido paciente. Bem, a leitura do aluno será amanhã.
O aluno lê ou o aluno é lido? O aluno é a pessoa que vai praticar a leitura. Então, aqui eu tenho o aluno lê. Se o aluno lê, é sentido agente. Agora aqui, a leitura do livro será amanhã. O livro vai ler ou o livro vai ser lido? O livro será lido. Se o livro será lido, sentido paciente. Deixa eu até trocar aqui o tempo verbal, que eu botei no presente. Então aqui o aluno lerá, porque está no futuro, tá? O que isso significa dizer, gente? Na primeira construção eu tenho sentido agente, a expressão do aluno equivale ao quê? Ao que nós chamamos de adjunto adnominal. Agora, a expressão do livro tem sentido paciente. Então, nós chamamos de complemento nominal. Ok? Vem para debaixo agora. A construção do prédio terminou. O prédio constrói ou o prédio é construído? Aqui eu tenho a ideia de que o prédio é construído. Se o prédio é construído, é sentido paciente. Se é sentido paciente, é o quê? Complemento nominal. Agora aqui, a construção do pedreiro terminou. O pedreiro é construído? Não. O pedreiro constrói. Então aqui pedreiro construiu. Então aqui ele é agente. Se ele é agente, é adjunto adnominal. Então, volta lá comigo. Só existe a possibilidade de você confundir adjunto adnominal com complemento nominal quando o termo nominal for um substantivo abstrato e o que vier depois estiver preposicionado. Havendo isso, você precisa vir para a ideia de agente ou paciente. Se tiver sentido agente, é adjunto adnominal. Se tiver sentido paciente, é complemento nominal, ok? Então, deem um print aí dessa tela. Acho que já deu, né? Bem, vamos lá então. E aí, não dá então para vocês estabelecerem mais esse tipo de confusão, ok? E aí chegou uma pergunta aqui para mim do Tiringa. Todo verbo ou substantivo pede um complemento? Não. Existem os verbos que nós chamamos de verbos intransitivos. Verbos intransitivos não pedem complemento. Quando eles têm sentido incompleto, eles vêm com o que nós chamamos de adjunto adverbial, que a gente ainda vai ver, tá? E o substantivo, nem todos pedem. Então eu poderia falar assim, Suzana. Suzana está na praia. Suzana é um substantivo. E esse substantivo não pede nenhum complemento ligado a ele, tá? Então, analise a frase parando sempre no termo antes do elemento preposicionado, para que vocês também possam perceber.
Se aquilo que veio depois é algo exigido, porque se ele é exigido, ele completa o sentido, ele é um termo integrante. Ou se ele é um termo que poderia ser retirado, que não vai fazer falta na oração, porque nesse caso ele seria um termo acessório. Sendo termo integrante, complemento nominal. Sendo termo acessório, adjunto adnominal. Beleza? Bem, a gente vai encerrando este tempo aqui. E daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade, falando agora, né, sobre vocativo e sobre aposto, beleza? Beijão, galera. Até daqui a pouco. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.